Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Finalzinho do mês de maio, já estamos quase no meio do ano. Esperar o pessoal entrar para o nosso papo de plástica semanal. Sempre de quinta, agora durante a quarentena a gente está fazendo esse horário das 15 horas, né? Mas conforme as coisas forem se normalizando, a gente volta para aquele nosso horário antigo, que é das 5h30 da tarde, tá? Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. A hora que a gente mudar o nosso horário lá para 5h30, a gente avisa vocês com uma certa antecedência, tá bom? Vamos avisar aqui, colocar um online. Hoje tá frio aqui em Americana. Hoje eu pus até uma cachemira e até usei um broche. Ai, virou meu broche. O senhor não sabe usar broche direito? E aí fica esquisito. Vamos ver. Hoje a gente vai falar de lipoaspiração e de abdominoplastia. Essa semana a gente falou bastante sobre esse tema, né? Sobre abdômen e sobre lipo. Tanto no nosso feed, quanto lá no nosso stories, tanto do Instagram quanto do Face. Até ficou gravado um IGTV, quem perdeu as nossas justificativas lá para o stories que a gente colocou essa semana, eu juntei tudo num IGTV e deixei gravado para vocês, tá? Para quem perdeu poder acompanhar também. E aí, baseado nesse post que a gente fez de cirurgia de abdômen, acabou surgindo algumas dúvidas também. E uma das seguidoras acabou perguntando qual que seria a diferença de abdominoplastia, lipoaspiração, e qual que seria o mais indicado em cada caso. Então, baseado nisso, a gente vai repetir um pouquinho esse tema. Vamos tentar responder dúvidas de vocês que a gente ainda não respondeu por aqui. Quem ainda nunca ouviu falar desse assunto e tiver dúvida, não tem problema também se quiser perguntar dúvidas mais basiquinhas. Mas se não, a gente vai conversar já num outro nível de entendimento, tá bom? Meu Instagram, ele não tá avisando ninguém por enquanto, então eu vou encerrar, vou pedir um segundinho pra vocês. Eu vou encerrar aqui e vou começar de novo lá no Insta. Excluir vídeo, excluir, vamos de novo. Vamos ver se agora vai. Enquanto isso, quem tá aqui no Face assistindo a gente no ao vivo, aproveita para compartilhar ou para chamar alguém que vocês sabem que gostam desse assunto, que gostam de cirurgia plástica. Às vezes acaba aparecendo um tema novo também, né? Além do que a gente programou. Então aproveita e compartilha enquanto a gente tá aqui esperando a conexão, tá bom? Ou quem tiver dúvida também, já quiser ir colocando, podem escrever, que aí a gente vai respondendo vocês também. Pra quem tá me ouvindo pelo Facebook, tá aparecendo pra vocês certinho ou eu tô virada de lado? Porque às vezes o celular ele dá uma travada e ele não mostra a imagem da forma certa. Às vezes ele mostra meio... Outro dia mostrou uma imagem minha deitada e a live ficou gravada deitada. A gente teve que editar. Vamos ver. Tem alguém me ouvindo aqui no Instagram? Aqui pra mim tá aparecendo: estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. E aí ele aparece pra mim meio travado. Ou será que é bug do Instagram? Oi, Elizabeth, boa tarde, tudo bem? Obrigada. Então a imagem tá certinha. Joia, que depois a gente grava essa nossa live e algumas vezes eu precisei gravar, editar e desvirar ela. Então, às vezes o Face me dá umas bagunçadas aqui. O que acontece? Obrigada, tudo bem, Tatiane? Tatiane Krastekini. Falei certo? Elizabeth Salim, agora que eu vi o sobrenome. Meu pai é Salim. Será que é família? De onde você é, Elizabeth? Coloca aqui pra mim, pra eu saber. Vou pedir um mega favor. Se algum de vocês que estão vendo aqui no Face puder entrar lá no Instagram pra mim, pra avisar se tá errado lá ou não, porque eu já saí da live, entrei de novo e não aparece nada pra mim. No Insta não tá. Não tá, né, Déia? Que esquisito. Só tá no Face.
vou encerrar de novo, vou entrar de novo. Obrigada. A Deia já respondeu aqui. Então, não vou compartilhar, vamos excluir deste vídeo. Ô, gente, quando funciona é tão bom, né? Porque tem horas que não vai. Vou tentar mais uma vez. Se não der, a gente faz... ...47 seguidores online agora. Verificando conexão. Agora você está ao vivo. Pela terceira tentativa. Vamos lá agora. Pra mim tá parecendo que tá ao vivo. Agora vamos ver se ele realmente vai, né? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. A Elizabeth, esposa do André Salim, filho do Edson Salim. Elizabeth não me ajudou. Meu pai é o Wilson Salim. Depois você me fala se conhece ou não. Continue. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Ai, que coisa. Por que você não... Que esquisito. Nunca aconteceu isso. Deixa eu ver. Aê, agora tá, né, Fer? A Fer entrou, acho que conseguiu ver. Ok, muito bem. Gente, dá pra fazer live com filtro? Pera aí, eu achei um botãozinho aqui agora interessante. Era um filtro de maquiagem. Vamos ver? Agora, pera aí. Agora entrou. Opa, pela terceira vez. Vou pôr uns cílios aqui, né, gente? Gostei. Vamos ver se eu acho um aqui. Será que tem? Ah, não tem. Umas bolinhas assim também. Não. Enquanto vocês estão entrando, pera aí que a gente vai organizar aqui. Tivemos que sair e entrar 3 vezes pra entrar no Insta. Acredita? Não. Queria saber aquele filtro de cílios? Se não. Será que aparece pra vocês enquanto eu tô testando? Parar de bagunça, né? Vamos por aqui um basiquinho. Aí. Acho que pôs um blush meio cor-de-rosa. Oi, Slaine. Tudo bem? Boa tarde. Vamos falar então do que interessa? Porque a gente tá aqui só enrolando por enquanto quem tava no Insta tava dando bug. Não gostei desse. Ah, eu queria aquele dos cílios. Sem problemas. Tá bom. Então vamos com a basiquinha mesmo. Fiquei meio gordinha com esse blush, gostei não. Vou tirar. Vai sem filtro mesmo, não rolou. Não gostei, vamos tirar esse filtro. Agora a pessoa não consegue nem tirar o filtro, né? Eita. Ok. Gente, então vamos lá. Já são 3h20, a gente tá aqui só enrolando. Hoje a gente vai fazer o nosso papo de plástica, então, que ele é semanal, toda quinta-feira a gente se encontra por aqui, falando algum assunto realmente de cirurgia plástica, de procedimentos estéticos, né, minimamente invasivos, a gente sempre fala por aqui também, e de acordo com as sugestões de vocês. Então, sempre que vocês tiverem sugestões... Oi, Dani! Sempre que vocês tiverem sugestões, por favor, me mande, que isso também acaba inspirando a gente pra fazer, né, live. É um desafio para quem trabalha com rede social, para quem faz live, para quem faz post, porque pra gente o nosso dia a dia é muito óbvio para quem tá aqui do lado de, né, para quem tá do lado de cá. Então, pra gente realmente saber aquilo que é relevante, que é interessante para vocês, é difícil. Então, a gente às vezes fica aqui mirabolando algum assunto para que seja interessante, para que agregue informação realmente para vocês. E se vocês não me dão pistas também, por exemplo, essa semana foi legal, porque o post acabou levantando outras dúvidas. Eu falei, bom, isso pode ser um assunto para live.
Então, pra quem tá aqui, pra gente parece tudo óbvio, porque é tudo tão comum, tão normal, mas pra quem tá do lado daí, não, né? Pra quem tá do lado daí, pode ser uma dúvida e realmente aqui fazer diferença. Então, é bacana quando vocês interagem com a gente, nos dando pistas, assim, dicas do que realmente vocês querem ouvir por aqui, tá? E como sempre chega seguidor novo, gente nova, a gente hoje optou por, como era a dúvida desse post da semana, falar sobre lipoaspiração e abdominoplastia. A pergunta da Priscila, que foi quem tinha essa dúvida lá no post, foi se no caso dela a gente deveria indicar abdominoplastia ou lipoaspiração. Então é importante a gente saber quando a gente indica um procedimento ou outro, né? Então, em linhas bem gerais, a lipoaspiração é aquela técnica que a gente usa através de uma cânula, através de um furinho que a gente faz na pele. Essa cânula vai entrar abaixo nesse subcutâneo, naquela camada de gordurinha, e vai aspirar através de um lipoaspirador, que é um aparelho que ele suga, ele faz uma pressão negativa, então faz um vácuo, e aí esse vácuo vai acabar sugando essa gordurinha que está naquela região que a cânula estiver encostadinha, tá? Então, isso que é a técnica de lipoaspiração. Se a gente estiver falando de abdômen, por exemplo, quando que ela está indicada? Então, ela está indicada em situações que eu tenho uma paciente de pele boa, então a pele tem que ser uma pele grossa, não pode ter flacidez. Geralmente, pacientes mais jovens que ainda não engravidaram, que ainda não tiveram alteração de peso significativa, que geralmente mantêm o peso, fazem atividade física, isso também ajuda bastante na recuperação e na indicação. Geralmente são as candidatas melhores para lipoaspiração pura, tá? Então, se eu estiver pensando, eu não sei se eu vou procurar um cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração ou para fazer um abdômen, tô na dúvida, quero pesquisar ainda antes de marcar consulta, posso? Pode, que aí você já vai se familiarizando com o tema. Então, geralmente, nessas situações. Então, por exemplo, paciente de pele boa, jovem, pele jovem, não necessariamente a idade, porque eu tenho pacientes muito novinhas que fizeram bariátrica, a pele muito fina, muito ruim, e pacientes mais velhas que já tiveram gestações e que eventualmente não precisam de abdominoplastia, pode ser indicado só lipoaspiração, por exemplo, tá? Então, a qualidade da pele, não a idade especificamente do paciente, né? Então, a idade, né, boa dessa pele, textura firme, então a pele tem que ser uma pele mais grossa, não pode ser aquela pele muito com estria, muito fina, ou que dá aquela balançadinha, que você vê que não tá muito aderida, tá? Pra você ter um bom resultado da lipoaspiração, você precisa que essa pele tenha uma boa aderência depois que você tirar essa gordurinha. Porque se você tira essa gordurinha, essa pele fica solta, você pode piorar uma flacidez. Então, é importante que essa pele esteja realmente ali encostadinha, tá? Suficiente para ela grudar depois. E que faz dificultar esse grudar da pele realmente ser uma pele que não tem tantas boas qualidades, como eu falei antes, tá? E se a gente for pensar no outro extremo, quando que a gente vai indicar abdominoplastia? Agora que eu vou falar é uma dica bem legal e bem prática para quem tá na dúvida. Então, uma das técnicas que você pode usar em casa para avaliar se você tem flacidez ou não, é suficiente para você tirar esse excesso de pele do abdômen, por exemplo, é quando você fica de pé, de perfil, por exemplo, né? Isso até é uma das posições que a gente tira foto aqui no pré-cirúrgico, e aí você curva o corpo um pouquinho para frente. Quando você curva estando de pé, quando você curva e aparece uma pochetezinha, quando você tá com o abdômen bem relaxado, não adianta tá segurando o abdômen. Deixa o abdômen bem soltinho, bem amolecidinho, relaxa bem, respira fundo e solta, e aí você faz essa flexão para frente. Se formar uma dobrinha ali, uma curvinha e tiver um abaulamento, pode ser que você tenha indicação de uma abdominoplastia ou às vezes de uma mini abdominoplastia, tá? Uma outra forma também de você avaliar, podem fazer esse teste aí na casa de vocês. Uma outra forma da gente avaliar é quando o paciente está sentado. A gente acaba não usando muitas essas avaliações, a gente usa outras técnicas. Mas em casa você já pode fazer dessa forma, uma ideia. Então, na hora que você estiver sentada, você vai tentar fazer uma pega do abdômen com a mão. E você vai ver qual que é a distância entre esses dois dedos. Se for uma distância bem grandona, você consegue apertar e juntar esses dedos, mais ou menos uma distância de uns 20, 25 centímetros. É provável que você tenha pele suficiente para tirar. Agora, quando você pega, aperta e eles ficam bem pertinhos, não tem tanta quantidade de pele, provavelmente você não é uma paciente indicada para fazer abdominoplastia. Então, tá sentada me ouvindo? Põe a mão, põe o dedo lá perto do pubis, perto da cicatriz da cesárea, lá embaixo,
E o dedão você vai vir pra cima e vai puxar. Você vai sentir mais ou menos eles se encostarem. Se eles não se encostarem, então se ficarem muito distantes, quer dizer que realmente deve ter uma distância grande aí. Pode ser que você tenha indicação de abdominoplastia. Se você pegar e eles quase se encostarem, essa distância aqui é muito pequena, então faz a pega, então vamos supor, aperta e ficou isso aqui de quantidade de tecido que eu não consigo apertar mais. Então se for uma quantidade assim pequena, provavelmente não tem indicação de abdominoplastia. Se você apertar e tiver bastante tecido entre os dois dedos, aí isso pode mostrar que a gente tem ali bastante quantidade de pele para poder tirar numa abdominoplastia, tá? Então essas duas dicas são bem interessantes para quem tem dúvidas, se de repente tem quantidade de pele suficiente ou não. Então você fazer o teste estando de pé e você abaixando um pouquinho para frente, eu vou mostrar, tá? De pé, porque eu mostrei mais ou menos sentado. Pera aí. Voltei. Aqui no Face vai cortar minha cabeça, tá? Então, de lado, pode pôr a mão pra frente, ou pode deixar do lado, e deixa o abdômen bem soltinho. Você vai fazer esse movimento. Se juntar aquela bolsinha, que vamos supor que aqui minha blusa é um abdômen. Se tiver uma dobrinha, a hora que você abaixar isso aqui, vir pra frente, é provável que tenha, assim, sobra de pele, tá? Então, você vai fazer isso aqui, tem que ter aqui aquela pochetezinha que a gente fala. E agora, sentado já é mais difícil para eu mostrar, mas vocês vão colocar a mão no pubis, perto da cicatriz da cesárea, sentada. Se vocês fizerem isso aqui, ó, essa prega e essa prega ficar muito grande, é provável que vocês tenham essa quantidade de pele maior que possa indicar uma abdominoplastia, certo? Ficou alguma dúvida dessa possibilidade da gente fazer esse teste? Me fala aqui quem tá ouvindo, se deu pra entender, se querem que eu repita alguma coisa, por favor. Só tomar uma aguinha. Segundo uma colega nossa do Instagram, tem que aguar a plantinha. Deu, gente? Podem me falar aqui se deu, se não deu, como é que foi. Quem tá por aqui, vamos dar uma olhada. Ana Raposo, Caroline, Happy Sophie, Italuana Rodrigues, Monique, Jaque Lobo, Suelen, tudo bem, Suelen? Estética, Elida Santana, Elianai, Thalita, Alessandra, Suelen, Ferdeia, tudo bem. Aqui no Face, deixa eu ver se tem... Oi, seu Edson, boa tarde, tudo bem? Vamos acenar. A Fer... A Dani, deu pra entender? Ficou alguma dúvida? Gislaine, Elizabeth... Dani, mostra aí pro meu pai. Certo, turma? Acho que deu pra entender, né? Essa diferença quando a gente tem sobra de pele, essas duas manobras aí que eu ensinei agora pra vocês falarem. Quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre lipoaspiração e abdominoplastia. Quando que a gente indica essas duas técnicas. Um para um tipo de paciente, a outra que é abdominoplastia para outro tipo. E agora eu acabei de ensinar duas técnicas pra gente fazer em casa. Pra saber se tem sobra de pele ou não, se a gente precisaria de uma abdominoplastia. Agora a gente vai falar então que também eu posso associar também essas duas técnicas, né? Então tem pacientes que não se encaixam às vezes só em uma técnica ou só em outra técnica. Às vezes você vai associar essas diferentes procedimentos para você conseguir ter um resultado mais eficaz e melhor, tá? Então, quando que a gente não associa? Por exemplo, se eu tenho um paciente que é muito magrinha, ou de repente fez cirurgia bariátrica, ficou só na capa, né? Tá só na capa, tá só pele e osso, que a gente brinca, né? Não tem nada de gordura, não tem por que eu associar uma lipoaspiração. É muito comum um paciente pós-bariátrica achar que tá com sobra de gordurinha e na verdade é pele. E não tem lá. Gente, voltando aqui no Face. Quem tá me ouvindo dá um ok. A gente teve que encerrar lá pra começar de novo. Então vai ficar 2 vídeos separados, tá? Se alguém tinha uma pergunta lá anterior no Face
que eu não respondi, manda de novo, porque aquelas perguntas eu já não tenho acesso mais, tá bom? Eu vou pegar aqui a pergunta da Gesiele, falei certo? Gesiele Gonçalves Bueno. Tenho o bumbum meio caído. Queria ele empinando, porém não quero prótese, queria algo mais natural. Gisele, então você me perguntou do enxerto de glúteo. A gente pode associar, por exemplo, com a abdominoplastia, desde que a gente associe a lipoaspiração, porque aí eu vou ter que ter um material para transferir para o glúteo, né? Obrigada, Gislene. Então a gente está pensando, se eu quero aumentar o glúteo, a gente tem duas possibilidades. Pode ser, por exemplo, durante uma lipoaspiração, que você faz retirada dessa gordura de algum lugar e enxerta no bumbum, né, para você ter um aumento de volume ou de contorno, dependendo da quantidade que couber. Antigamente a gente fazia enxertos bem maiores no glúteo, porque a gente fazia em vários níveis, né, a gente fazia lá embaixo, bem no profundo, intramuscular, dentro da musculatura mesmo, e depois a gente vinha complementando subcutâneo. Hoje em dia não é mais recomendado fazer essa quantidade intramuscular, que aumenta o risco de embolia gordurosa. Então a gente faz ele mais relacionado mesmo à gordurinha, tá? Mas fica um resultado bem legal, né? A gente quer um resultado mais natural, o enxerto ele é bem possível. Quando a gente quer não que não seja possível com a prótese também glútea, né? Também, dependendo do volume que for escolhido, é que o pós é um pouquinho mais complicadinho, vai ser intramuscular, então aí é um pouco mais dolorido, vai limitar você um pouco no seu pós-cirúrgico, né? Por causa da prótese, vai poder sentar em cima. Então, tem alguns truquezinhos aí, tá? Tem muita gordura na barriga, então ótimo, porque ela pode ser área doadora, né? Pro glúteo, por exemplo, tá? Quem mais tá por aqui? Oi, Geise, boa tarde. A Suelen, né, comentando, tenho flacidez e diástase, a gente ia comentar disso mesmo. Quero muito fazer a cirurgia. Então, se o paciente tem diástase, o que é diástase? É quando a gente tem a abertura do músculo. E a gente tá falando da região abdominal, então aqui a gente tem dois músculos, né, um músculo tem dois ventres, o direito e o esquerdo, que é o músculo reto abdominal. O músculo reto abdominal, ele tá lá paradinho, vamos pensar que aqui eu tenho um de cada lado, então aqui tá o meio do abdômen, tá? Quando a gente engorda ou quando a gente engravida, esse músculo vai pra frente e um pouco pro lado, então ele meio que abre. É natural isso acontecer na gestação ou quando engorda, porque ele não vai nesse sentido, ele vai assim, tá? Quando a gente perde peso ou depois da gestação, ele tende a fazer isso aqui, a voltar, né, a regredir para onde ele estava, a retornar para onde ele estava. Mas pode acontecer, geralmente acontece, dele não voltar totalmente, dele ficar mais abertinho, tá? Então, quando o paciente está com esse músculo aberto, a gente vem, faz uma sutura, junta esse músculo e ele fica mais juntinho aqui no meio. Isso melhora bastante quem tem aquela sensação de estufamento, de estômago alto, parece que está sempre grávida, mesmo tendo emagrecido, ainda dá aquela sensação de que está grávida. Porque isso aqui está aberto, então fica mais estufadinho mesmo, tá? Então, isso melhora bastante com a abdominoplastia. Aliás, eu diria que é um dos dois principais motivos para a gente indicar a abdominoplastia. A correção da diástase e outra situação que é realmente tirar aquela pochetinha, aquela sobra de pele, aquela pele mais fina, quem teve estria e tudo mais, tá? Então, seriam esses dois principais objetivos que a gente consegue com a abdominoplastia. Até lá no feed, no post, eu coloquei outras duas opções que eram meio pegadinha para vocês em relação à expectativa da abdominoplastia, que era ter barriga negativa e ter gominhos, tá? Então, barriga negativa é possível a gente ter com a abdominoplastia? Depende muito, porque assim, a barriga negativa, ela depende de uma quantidade de gordura que você tenha também intraabdominal, e não só de estar tudo amarradinho, esticadinho, né? Então, você tem que ter um músculo bem forte e a sua quantidade de gordura dentro da barriga, dentro dos órgãos, junto com o fígado, com o baço, com o estômago, com o intestino, tem que ser uma quantidade pequena, porque senão como é que ela vai ser negativa? Se tá cheio de coisa lá dentro, ela vai ser positiva, bem positiva, dependendo da quantidade de coisas que tiver lá dentro, empurrando ela pra frente. Então, para ela ser negativa, ela tem que estar reta e sobrando um espaço ainda para ela encostar mais ainda lá nos órgãos, tá? Então, para ela ser negativa, depende muito mais do paciente, tá bem pouca gordura visceral, do que, na verdade, da técnica cirúrgica, né? Porque a gente não vai abrir, tirar a gordura lá do intestino, tirar a gordura do fígado, do baço, para você ficar com barriga negativa. Isso não existe, tá? Então, depende muito mais do paciente e dessa facilidade realmente de emagrecer, tá?
E gominhos. Gominhos não são feitos com abdominoplastia. Gominhos são feitos com atividade física e, muito importante, genética, né? Porque a gente também tem paciente que malha bastante, faz crossfit e não tem gominho. Tem um abdômen super forte, um músculo muito forte, você vai palpar, ele faz um pouquinho de força, é uma pedra, mas não necessariamente faz gominho. Então, para fazer gominho, você tem que ter uma genética que predisponha e fazer uma atividade suficiente que faça aquilo ficar mais visível. Claro que o que ajuda a abdominoplastia? Se eu tenho um paciente que tem um abdômen bem definido, mas eu tenho sobra de pele em cima daquele abdômen, a hora que você estica, o que está embaixo fica mais evidente. Então, aquele músculo que estava antes escondido por aquela sobra de pele muito grande, acaba evidenciando e ficando, às vezes, a lateralzinha marcadinha, aqui a entradinha do músculo do oblíquo do abdômen, que fica na lateral. Então, às vezes, aquele fundinho aqui no cantinho, entre a parte lateral e o meio, né? Aquela lateralzinha aqui, fica mais evidente e fica lindo, né? Aí sim, você pode, se você estiver pensando em gominho com esse refinamento lateral, isso a gente geralmente consegue com a abdominoplastia. Mas se o paciente também for uma paciente reta, sabe? For assim, quadril e ombro praticamente igual, né? Ou de repente for paciente que é invertido, né? O ombro muito largo, tórax muito largo e o quadril menor, você não vai conseguir diminuir aquela região. Mesmo com a abdominoplastia, mesmo tudo esticadinho, ela vai ficar quadradinha, porque ela já tem aquela estrutura. Você vai esticar essa pele, você vai fechar essa musculatura em cima de uma estrutura que já existe, né? Então, imagina, de repente, se você for pegar... Vamos pensar em estrutura, você agora é bem prático para vocês conseguirem entender. Bom, vamos pegar aqui um retângulozinho. Se eu for trabalhar em cima desse retângulo, ele não vai deixar de ser retângulo, ele vai ser um retângulo mais puxadinho. Agora, se eu estiver trabalhando em cima de uma pessoa que é mais fininha, ela vai ter um resultado diferente dessa pessoa aqui, concorda? Então, depende de qual estrutura que eu tô trabalhando, né? Então, se eu tenho uma pessoa muito ossuda, muito grandona, ela vai continuar grandona com a abdominoplastia. Agora, se eu tenho uma pessoa mais delicadinha, mais fininha, mais mignon, aquilo também vai ficar mais evidente, tá? Então, depende de qual estrutura que tem por baixo dessa pele que vai esticar. Não é só a pele que vai esticar que vai mudar todo o resto, tá bom? Deu pra entender, Suelen? E GZL, falando também do bumbum caído, né? É importante também a gente lembrar da importância do glúteo, da musculatura do glúteo para esse bumbum ficar empinadinho. Porque também não adianta eu ter um bumbum cheio de gordurinha e o músculo ruim, né? Então a gente também tem que trabalhar a questão muscular pra gente ter um bom resultado na gluteoplastia, tá bom? A GZL, dá pra pôr no seio também um enxertinho? GZL, depende muito, assim, a gente usa um enxerto de gordura para algumas pacientes na mama, quando a gente tem uma pele muito fina, quando eu tenho um risco de rippling, que é quando a prótese, por exemplo, que a gente vai colocar, ela pode ficar com ondulações visíveis. Então, nessa situação, a gente acaba, principalmente nessa parte do polo superior ou do polo medial, enxertando um pouquinho de gordura para essa pele ficar um pouquinho mais grossa, tá? Para diminuir esse risco dessa prótese ficar com essa ondulação muito evidente. Mas não para aumento, diferente do glúteo, né, que a gente coloca. Não, na mama a gente evita de fazer enxertos muito grandes, tá? Na mama realmente a indicação seria para prótese, para aumentar o volume. Oi, Geise. André, Aline, Neide, Isabela. Neide perguntou: tenho 52 anos, 3 partos, 84 quilos. Seria possível ter bons resultados com a prática desses exercícios? Com certeza, Neide. Exercício nunca é demais, não depende da idade. Você, 52 anos, é extremamente jovem. Com certeza. Não vejo contraindicação, a não ser que tenha alguma contraindicação específica por coluna, problemas ortopédicos, que o seu ortopedista possa indicar um tipo de atividade física ou outra. A Neide, só com muita dieta tem resultado da abdominoplastia? Não. Mas o que a gente não pode, a gente tem que alinhar, é extremamente importante a gente alinhar a expectativa e realidade, né? Não adianta a gente falar assim, nossa, a cirurgia plástica vai ser a solução dos meus sonhos, a solução da minha vida, então agora eu não faço mais nada, né? Agora eu vou operar semana que vem mesmo, agora eu vou dar o pé na jaca, vou comer pra caramba, vou comer tudo que inflama, vou beber, vou tomar refrigerante, vou aumentar minha ingestão de cerveja, vou parar de fazer atividade física mesmo que depois eu não vou poder fazer mesmo, que eu vou estar em recuperação. Então faz tudo errado
colocando uma expectativa na cirurgia que não é o ideal, né? Assim, cada etapa da nossa vida vai ter uma... Ai, meu cabelo. Vai ter um ganho, né? Então, assim, com a cirurgia eu vou ter um ganho. Mas se eu tiver a cirurgia acima do meu peso, eu vou ter um resultado que talvez não seja o melhor que eu esperava, né? A cirurgia não é para emagrecer, ela é para esticar aquela pele que tá sobrando e para juntar o músculo que tá aberto. O que tá de gordura lá dentro do abdômen a gente não vai conseguir tirar. Então eu tenho que alinhar sempre expectativa e realidade. Não adianta eu operar achando que eu vou mudar de corpo, que se eu peso X, eu vou pesar metade, né? Achando que aquela quantidade de pele que eu vou tirar ou de lipoaspiração que eu vou fazer, que vai fazer eu emagrecer 10 quilos. Não vai, tá? Não vai. Um abdômen habitual que a gente tira pesa 1 quilo, 1,5 kg. Tem um abdômen que pesa 600 gramas, que é só pele, não tem muita gordurinha. E gordura também não tem uma quantidade de peso. Você põe na balança, às vezes é um montão e pesa um pouquinho, tá? Então depende disso também. Então é só isso, a questão assim, claro que dá pra ter um resultado legal, dá. Eu tenho pacientes mais velhas que operaram e tiveram um resultado bom com a abdominoplastia, mesmo não sendo magérrimas, com certeza, né? Não é que a cirurgia é só pra quem tá magérrima, magra, mas a gente tem que alinhar a questão de expectativa e realidade. Então, dentro da minha expectativa, dentro da minha realidade, dentro da minha anatomia, eu consigo melhorar com a abdominoplastia? Ok, então vamos lá, vamos fazer esse o ganho que você vai ter. Não, olha, pro seu caso não indicaria abdominoplastia, talvez a gente tenha que fazer um outro procedimento. Então, tem que adaptar só essa questão de expectativa e realidade para cada um, tá? Mas dá, com certeza, não o peso ele não é um fator excludente de você fazer uma cirurgia ou outra, mas existem vários fatores que a gente vai avaliar para você saber aonde você vai conseguir chegar com aquele procedimento. Claro, quanto mais acima do peso a gente tiver, mais dificuldade a gente vai ter de ter um refinamento de resultado, né? Vai ficar um resultado melhor do que estava, mas não comparável às vezes com outra pessoa, tá? Não sei se deu para eu responder. Por exemplo, problema sério da coluna. Então, a gente teria que adaptar as suas atividades físicas de acordo com a orientação do seu ortopedista. Isso é importantíssimo a gente saber. Não adianta querer correr e no dia seguinte machucar, ou dali 15 dias machucar e aí não poder fazer mais nada, né? Então, a gente tem que realmente saber certinho o que é o ideal, tá bom? Deixa eu ver aqui no Face. A Elisângela. Cadê? A Elisângela colocou. Tem médicos fazendo lipo HD, que fazem os gominhos. Bacana você falar isso, Elisângela. Realmente existe essa técnica, né, de lipoaspiração HD, não é de abdominoplastia, tá? E ela tem uma indicação estritamente, ela tem que ter uma indicação muito restrita, né? Como que você pode indicar uma lipoaspiração HD e você querer fazer gominho com a gordura que está abaixo dessa pele? Eu vejo uma indicação muito assim, paciente que é atleta, faz atividade física frequente, extremamente preocupado com a alimentação e que tem um corpo bom já, mas que quer modelar um pouquinho mais. Então ele já é bom, mas quer ficar ótimo. Aí você pode até pensar na lipoaspiração HD. Não vou entrar no mérito da questão de fazer ou não fazer, porque eu acho que cada um tem o seu público e tem a sua indicação. Mas não adianta você querer fazer uma lipoaspiração HD, fazer gominho em gordura, tá? Então, se eu tenho um paciente que está acima do peso, eu vou lá, pego aquela cânula, raspo na derme, faço a